gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos ter mais uma aula de português. Vamos falar um pouquinho sobre o texto crônica. Vocês saberiam me dizer o que é isso? Vamos ver então? Só que hoje nós vamos ter uma convidada especial, a professora Luciana. Ela vai explicar para vocês. Vamos ver? Vem comigo. Bom dia, querido aluno. Eu sou a professora Luciana, professora de língua portuguesa e redação do ensino médio no colégio onde você estuda, aqui em Itajaí. Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um novo gênero, um gênero que vocês ainda não viram, não trabalharam. E esse gênero, ele é muito interessante, ele é muito gostoso de se ler, diferente daqueles que vocês já viram. Nós sabemos que vocês viram a carta, que é um gênero também muito gostoso de se escrever, de se ler, assim como o poema, o bilhete e a propaganda. São gêneros muito diferentes, todos eles com as suas características, com as suas particularidades e são muito interessantes. E hoje nós vamos ver este gênero aqui que se chama crônica. A crônica você vai encontrar num texto que você tem na apostila que se chama Futebol de Rua. Esse texto é muito interessante, é muito gostoso de se ler. E ele é gostoso de se ler por causa das características que a crônica tem. Mas quais são as características da crônica? A crônica, ela trabalha de forma muito simples. E uma das características dela é descrever situações do dia a dia. Que situações poderiam ser essas? A situação como, por exemplo, a espera de um ônibus, a entrada no ônibus, você sentar-se no ônibus e ir para a sua casa. Neste momento, neste espaço de tempo, ocorrem muitas coisas. E ao observar essas muitas coisas, você consegue descrever e tornar esse momento um texto. São coisas que ocorrem, coisas simples que ocorrem no dia a dia, tá? Então, todo o cronista vai pegar uma situação, um evento do dia, de um dia, para transformar em texto. Quer ver um outro exemplo? O que poderia se tornar crônica também? O momento da manhã de sala de aula. Momento em que você entra na escola, até o momento que bate o sinal para você ir embora. No decorrer desse tempo, você viu muita coisa, você ouviu muita coisa, você observou seus colegas, o professor, você observou situações no recreio que podem, todas elas, ser descritas em um texto que pode se tornar uma crônica. Então, são situações do dia a dia que são descritas em um texto. Essa é uma das características da crônica. Uma outra característica da crônica é a linguagem. É uma linguagem muito simples e o texto é curto. Talvez você já tenha visto a crônica em forma de livro. E aí é um outro tipo de crônica, é uma crônica literária. Mas essas crônicas que são publicadas em jornais, em revistas, são crônicas cujo texto é curto e a linguagem é muito simples. Por que o autor gosta de trazer uma linguagem simples? Porque ele justamente está procurando trazer o leitor para dentro do texto dele. Quando você conversa com um colega, quando você conversa com uma pessoa da sua família, você não procura vocabulários diferentes. Você não procura formular frases dentro da regra gramatical. Você fica à vontade para conversar do jeito que você se sente bem com o seu colega. E é isso que o cronista, o autor de uma crônica, faz. Ele procura fazer da linguagem dele uma linguagem tão simples, de modo que o leitor se sinta amigo dele. É tão gostoso ler esse texto porque ele está sem formalidade nenhuma. E eu quero ler mais desse texto, eu quero continuar a leitura deste texto. Então, o objetivo disso é trazer o leitor
perto do autor. Uma outra característica é que ele apresenta um tom leve, descontraído e humorístico. Por que ele traz um pouquinho de humor no texto? Também pelos mesmos motivos que ele usa uma linguagem simples. E a última característica é a levar o leitor a uma reflexão. Dentro dessa história toda que ele contou, dos episódios que ocorreu e foram descritos no texto, o autor quer que você pense em alguma coisa. Agora vamos ver aqui como isso acontece no texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é o texto que se chama Futebol de Rua. Nesse texto, Futebol de Rua, o autor descreve um episódio, ou ele descreve, não é um episódio, mas ele descreve a situação de como acontece um futebol de rua. Ou seja, ele vai descrever ali como é a bola, como é a trave de gol, como são as regras, quando começa, quando termina, e ele vai trazendo detalhes muito interessantes a respeito deste evento ou destes eventos que ocorrem. Nesse caso, como é que ele trabalha a situação do dia a dia? Ele lembrou de quando ele era criança. Luiz Fernando Veríssimo já é um senhor e, no meu ponto de vista, é o melhor escritor da língua portuguesa na atualidade. Ele é muito bom, ele escreve textos muito interessantes e ele lembrou de quando ele era criança e o que acontecia no futebol de rua. Então, ele lembrou dessa situação para fazer o seu texto. Então, é uma situação do cotidiano. Traz linguagem simples. No texto, onde é que ele traz linguagem simples? Você pode observar isso em todos os parágrafos. Eu vou citar o seguinte exemplo. Quando ele trabalha descrevendo a bola, ele diz que a bola é esférica, ele diz que qualquer coisa pode se tornar bola. Ele mostra isso com uma linguagem tão simplificada que você consegue, inclusive, visualizar, imaginar as possíveis bolas para esse jogo. Como é que ele trabalha com humor nesse texto? Em vários pontos ele trabalhou com humor, mas eu me lembrei de um agora. Quando é que a partida termina? Ele descreve ali qual é a duração do jogo. E ele brinca dizendo que o jogo dura até a mãe chamar. Ou até quando noite a vizinha ameaçar chamar a polícia. É aí que termina. Senão, eles vão jogando. Esse tom de brincadeira, esse tom de humor, familiariza o leitor com a situação. E ele também faz refletir. Por quê? Quando você lê esse texto, você começa a relembrar de situações semelhantes que você viveu. Talvez você nunca tenha jogado um futebol na rua da sua casa, porque pode ser que você more num centro ou numa rua movimentada e você não teve oportunidade de jogar na rua. Talvez você tenha tido essa oportunidade e você começa a pensar. Se você não jogou na rua, talvez você jogou lá no pátio do recreio, na escola. Talvez você usou o quintal da sua casa cercado. Talvez você brincou de futebol com características semelhantes dentro de casa. Mas se você não fez isso, talvez você já tenha visto alguém fazer. Então, quando você consegue lembrar da situação, visualizar, imaginar, você vai refletindo. E refletindo em quê? No valor da amizade, no quanto é gostoso brincar, na importância da convivência, da liberdade, da brincadeira. E você vai montando uma porção de pensamentos e refletindo em uma porção de coisas a respeito da história desse texto. Se, por exemplo, você der este texto para o seu pai, para o seu avô lerem, eles vão retornar à infância. Eles vão imaginar quando eles faziam isso e como faziam isso. E vai ser divertido, porque a descrição, a linguagem simples,
o tom de humor levam à reflexão e lembrança do passado. E com isso, eles também vão refletindo numa porção de valores que existem dentro desse episódio, que é o futebol de rua. Então, resumindo, as características da crônica são um fato relatado, que é um fato descrito do cotidiano, a linguagem é simples, muito próxima da conversa do dia a dia, sem se preocupar com o formalismo, uma pitada de humor, um tom leve na descrição e, por último, levar o leitor a pensar, a refletir, a relembrar e se divertir. Eu espero que você leia novamente, se já leu, leia novamente esse texto, se não leu, leia ele e se divirta com a crônica que vocês têm no livro. E a partir dali, quem sabe você se empolgue e procure outros textos do gênero crônica para se divertir, para ler e para tornar a leitura um hábito teu. Pessoal, um beijo, eu espero que eu tenha sido útil. Até a próxima!